Meu vizinho se aproximou da minha família, virou amigo e até ganhou minha confiança cuidando das crianças. Mas pelas minhas costas, começou a manipular tudo, fazendo os meus filhos acreditarem que ele era o pai de verdade. E ele ainda teve a cara de pau de tentar me acusar de negligência para ficar com a guarda deles. Tudo começou de uma forma tão banal que até hoje me pergunto como não percebi antes o perigo que rondava à minha porta. Se alguém tivesse me contado que meu maior pesadelo usaria um sorriso amigável e palavras gentis, eu teria rido. Mas agora sei que o mal raramente chega com o rosto de um monstro. Ele vem disfarçado de vizinho prestativo. Eu morava sozinha com meus 2 filhos pequenos, depois de um divórcio doloroso que me deixou exausta, tanto emocional quanto financeiramente. Minha rotina era pesada. Trabalho, casa, escola, médico, contas, e tudo recaía sobre mim. Foi nesse cenário que ele apareceu. Um vizinho recém-chegado, sempre simpático, oferecendo ajuda para carregar sacolas, ajeitar algo no quintal ou simplesmente puxar conversa no portão. No começo parecia uma bênção. As crianças gostaram dele de imediato. Ele tinha aquele jeito brincalhão, cheio de histórias engraçadas, disposto a se sentar no chão e brincar de carrinho ou desenhar com eles. Eu confesso que me senti aliviada. Finalmente alguém que parecia se importar, que podia me dar alguns minutos de respiro no meio do caos da vida de mãe solo. As coisas foram acontecendo devagar. Primeiro, ele passava apenas para dar oi. Depois, começou a trazer pequenos presentes para as crianças. Uma bola nova, uma caixa de lápis de cor, biscoitos caseiros que dizia ter feito especialmente para eles. Logo estava jantando na nossa mesa como se fosse parte da família. Minha confiança veio de um gesto específico. Numa tarde em que precisei correr para o hospital porque meu filho mais novo teve febre alta, ele foi quem dirigiu até lá, me ajudando com a pressa e o nervosismo. Eu pensei, esse homem é um anjo. Que sorte termos um vizinho assim. E foi aí que deixei as portas escancaradas. Permiti que cuidasse das crianças quando eu precisava resolver algo. Passei a acreditar que podia confiar nele como se fosse um parente próximo. Ele se tornou tão presente que, em pouco tempo, meus filhos começaram a correr para o portão quando ouviam sua voz. Chamavam-no para brincar. Pediam para que ele ficasse mais tempo. Eu não sabia, mas aquele era o início do fim da minha paz. O que parecia bondade escondia uma escuridão que eu jamais poderia imaginar. Ele não estava apenas ajudando. Estava plantando raízes dentro da minha casa, dentro da cabeça dos meus filhos, dentro da minha vida. E eu, cega pela necessidade e pelo cansaço, deixei. Só que uma coisa já me deixava desconfortável, embora eu fingisse não notar. Ele sempre evitava falar sobre sua vida. Eu não sabia nada sobre sua família, seu passado, seu trabalho. Tudo o que ele fazia era mudar de assunto, sempre com uma piada pronta ou um olhar enigmático que me fazia calar. Eu deveria ter desconfiado. Mas quem é que quer imaginar o pior quando finalmente encontra alguém disposto a ajudar? Naquela época, se alguém tivesse me avisado que estava abrindo a porta para o inimigo, eu teria dado risada. Mas hoje eu daria tudo para ter acreditado. Porque foi assim, com gentilezas e sorrisos, que ele começou a tomar meus filhos de mim. Com o tempo, a presença dele na nossa rotina deixou de ser apenas conveniente e começou a se tornar constante. Ele aparecia em horários estranhos, como se soubesse exatamente quando eu estava mais cansada ou quando as crianças estavam entediadas. Sempre pronto, sempre disposto, sempre sorridente. No início, eu pensava, que sorte eu tenho! Quem mais teria um vizinho assim? Mas a sorte logo se revelou uma armadilha. Ele começou com pequenas insinuações, sutis demais para que eu me desse conta. Uma vez, enquanto eu preparava o jantar, ouvi ele dizer baixinho para meu filho mais velho: "Se sua mãe deixar cair muita comida no chão, a gente não pode comer, viu? É perigoso." Mas não conta que eu falei. Na hora, achei estranho, mas não dei importância. Criança esquece rápido, pensei. Só que não esqueceu. Dias depois, meu filho repetiu quase as mesmas palavras para mim, como se fosse uma verdade absoluta. Em outra ocasião, ele chegou com um pacote de bolachas e disse em tom de brincadeira: "Olha, trouxe porque sei que sua mãe anda ocupada, e às vezes esquece de comprar os lanchinhos." Ele falou sorrindo, mas percebi os olhares das crianças. Foi como se, de repente, eu fosse a mãe distraída que não se importava. Essas coisas foram se acumulando. Pequenas doses de veneno escondidas em gentilezas. Ele nunca atacava diretamente. Fazia parecer que eu era esquecida, desleixada, ausente. E os meus filhos inocentes começaram a absorver. Até os desenhos mudaram. Antes, quando pediam para desenhar a família, sempre aparecíamos eu, eles e às vezes o cachorro da vizinha. Mas em certo dia, meu filho trouxe um desenho em que havia 4 pessoas.
e lá estava ele, de mãos dadas com meus filhos. Esse é o tio, explicou com um sorriso orgulhoso. Ele disse que é quase como nosso pai. Meu coração parou por alguns segundos. Tentei rir, mas o incômodo ficou latejando dentro de mim. Como assim, quase como nosso pai? Na semana seguinte, notei que as crianças começaram a comparar o que eu fazia com o que ele dizia. O tio disse que não é bom assistir muita TV antes de dormir. O tio disse que a comida pronta não faz bem. O tio disse que você devia descansar mais e deixar ele cuidar da gente. As palavras deles eram como facadas. A cada comparação, eu sentia que minha autoridade diminuía, que eu estava sendo lentamente substituída. E ele fazia tudo isso com aquele mesmo sorriso calmo, aquela postura de quem só queria ajudar. Se alguém olhasse de fora, pensaria que eu estava exagerando, que eu devia era agradecer. Mas dentro de casa, eu sentia a tensão crescer. O pior foi o dia em que cheguei mais cedo do trabalho e o encontrei no quintal com meus filhos. Eles estavam sentados no chão, ouvindo atentamente enquanto ele falava. Às vezes, as mães ficam cansadas demais e esquecem de cuidar direito, mas não se preocupem. Eu sempre vou estar aqui para proteger vocês. Foi como levar um soco no estômago. Minha garganta secou e eu mal consegui chamá-los para dentro. Ele me cumprimentou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi nos olhos das crianças. Eles acreditavam nele. Eu não sabia ainda, mas esse era apenas o começo da lavagem cerebral. E cada palavra dele estava me afastando dos meus próprios filhos. A situação começou a se tornar insuportável. Antes, eu era o centro do mundo dos meus filhos, mas de repente passei a ser a chatona, a que atrapalhava, a que não entendia nada. E tudo isso tinha um motivo. Ele. Era como se cada palavra minha fosse imediatamente colocada em dúvida. Quando eu dizia hora de dormir, eles retrucavam. Mas o tio falou que a gente pode ficar acordado até mais tarde, porque feriado não conta. Se eu pedia para escovar os dentes, o tio disse que não precisa sempre, porque um dia ou outro não faz mal. E se eu chamava a atenção por bagunça ou notas baixas, lá vinha a comparação cruel. Ah, o tio entende a gente. Ele não briga tanto assim. Era como se eu fosse a vilã da história que ele cuidadosamente inventava. Um dia, meu filho mais velho bateu a porta do quarto na minha cara. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando entrei para conversar, ele disse algo que me destruiu por dentro. Você não ama a gente de verdade. Quem cuida é o tio. Você só trabalha. Eu tremi inteira. Perguntei de onde ele tinha tirado aquilo e ele respondeu com a maior naturalidade. O tio explicou. Ele disse que você só pensa em dinheiro e que ele que gosta da gente de verdade. Era claro. Ele estava me roubando. Não só a confiança, mas o amor dos meus filhos. Aos poucos começaram a surgir brigas que nunca tínhamos tido. Se eu proibia algo, eles corriam contar para ele. E ele, com um ar paternal, dizia: Sua mãe só não entende como vocês se sentem. Mas eu entendo. Eu estava sendo pintada como uma inimiga dentro da minha própria casa. E a raiva me corroía porque, de fora, ele continuava sendo o vizinho perfeito. Ajudava a carregar compras, cortava a grama do quintal, fazia favores. Para todo mundo, ele era um exemplo de generosidade. Ninguém imaginava o que se passava por trás da porta da minha casa. A manipulação atingiu um nível ainda mais perverso quando minha filha, de apenas 7 anos, veio até mim chorando e perguntou: Mãe, é verdade que você queria que a gente tivesse outro pai? Eu fiquei sem chão. Quem poderia ter colocado isso na cabeça dela senão ele? Perguntei de onde tinha tirado aquilo e ela, inocente, respondeu: O tio disse que você às vezes sonha em ter outro marido e que talvez esse marido não queira a gente, mas que ele nunca ia nos abandonar. Aquilo não era mais apenas manipulação. Era crueldade. Ele estava criando um abismo emocional entre mim e meus filhos. Comecei a me sentir encurralada dentro da minha própria casa. O olhar das crianças mudou. Eu já não era a mãe confiável, mas sim a pessoa que eles ouviam com desconfiança, como se cada gesto meu precisasse ser comparado ao que o tio dizia. E a pior parte? Ele fazia isso sem nunca levantar a voz, sem nunca dar motivos claros para que eu pudesse acusá-lo. Tudo disfarçado de conselhos, de brincadeiras, de cuidado. Até que uma noite, quando eu disse que eles não podiam dormir fora, meu filho explodiu. Você é má! O tio disse que ia deixar a gente ficar na casa dele se fosse nossa mãe. Foi nesse momento que eu percebi. Ele não estava apenas querendo ser parte da vida deles. Ele queria roubá-los de mim. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. Eu já não reconhecia mais meus filhos. Parecia que cada conversa com eles passava antes pelo filtro do meu vizinho. Tudo o que eu dizia era questionado, diminuído ou comparado ao que ele falava. O pior foi que ele sabia exatamente como agir para me desestabilizar.
Nunca dizia nada abertamente na minha frente. Mas quando eu chegava em casa, via o resultado. Meus filhos distantes, hostis, me olhando como se eu fosse uma estranha. Comecei a notar frases que não pareciam naturais para crianças. Uma noite, quando chamei os dois para jantar, meu filho disse: "O tio falou que você devia cuidar melhor da gente, que às vezes parece cansada demais para ser mãe." Aquilo me atravessou como uma lâmina. Não eram palavras de criança, eram palavras plantadas. Outro dia, minha filha recusou a comida que eu preparei e disse: "O tio contou que essa comida faz mal. Ele disse que cozinha muito melhor que você." Era como se eu estivesse sendo constantemente comparada a ele e, pior, sempre perdendo. A cada dia, minha imagem como mãe se desgastava mais. Eu tentava conversar, explicar, mostrar que era mentira. Mas eles já estavam enfeitiçados. Começaram até a me esconder coisas. Um brinquedo quebrado, uma tarefa de escola não feita. Antes vinham correndo me mostrar. Agora, corriam para contar para ele, como se ele fosse o verdadeiro responsável. A divisão ficou tão clara que em certo momento percebi. Eu estava sozinha, dentro da minha própria casa, sozinha contra o homem que se fazia de santo e contra meus próprios filhos, que estavam sendo usados como armas contra mim, e ele sabia disso. Eu via nos olhos dele quando vinha me cumprimentar com aquele sorriso cínico. Era como se dissesse em silêncio: "Eles são meus agora." Comecei a ter pesadelos. Sonhava que chegava em casa e não encontrava mais meus filhos, que abria a porta e ele estava sentado no sofá, com eles no colo, me expulsando. E cada vez que eu acordava, percebia que não estava tão distante da realidade. O golpe final dessa fase veio num sábado. Estava arrumando a sala quando ouvi as crianças brincando no quintal com ele. Me aproximei, sem que percebessem, e ouvi claramente quando meu vizinho disse: "Vocês sabem que podem me chamar de pai se quiserem. Não precisam ter medo. Eu sei que no fundo já me veem assim." Meu coração gelou. Era a confirmação do que eu já temia. Ele não queria ser apenas o tio legal. Ele estava tentando se tornar o pai deles. "Você devia se acalmar, está muito estressada." "Não estou contra você, só quero ajudar." "Seus filhos precisam de estabilidade, e você anda nervosa demais." Era como se ele estivesse escrevendo o roteiro perfeito para que eu perdesse a credibilidade. O auge aconteceu quando fui chamada pelo conselho tutelar. Recebi uma visita surpresa em casa, porque havia denúncias anônimas de que eu deixava as crianças sozinhas, de que não havia comida suficiente, de que eu gritava com elas constantemente. Naquele dia senti meu mundo ruir. Enquanto os fiscais olhavam cada canto da casa, as crianças, inocentes, disseram: "Mas o tio sempre cuida da gente quando a mamãe não pode." Meu coração se despedaçou. Aquilo era o que faltava para reforçar as mentiras dele. Saíram da minha casa com olhares duros, como se eu fosse uma criminosa. E ele? Estava logo ali, no portão, fingindo surpresa com a visita. "Nossa, o que aconteceu? Quer que eu leve as crianças para brincar enquanto você resolve isso?" Com aquele sorriso de hipócrita. Eu quis avançar nele, gritar, expor tudo. Mas sabia que, naquele momento, qualquer explosão minha só confirmaria a imagem que ele estava criando. A da mãe desequilibrada, incapaz, perigosa. Eu estava encurralada. E ele sabia. À noite, quando finalmente consegui colocar os filhos na cama, fiquei sozinha na sala, olhando para o vazio, sentindo meu peito arder de ódio. Eu percebia que estava prestes a perder tudo. E pela primeira vez, uma ideia sombria passou pela minha mente. Se eu não fizer algo, ele vai conseguir. Vai tirar meus filhos de mim. Foi nesse momento que eu entendi que a guerra não era mais invisível. Era aberta. E ele estava vencendo. A sensação de perseguição não era mais paranoia. Eu estava de fato sendo caçada. O vizinho tinha deixado de lado as insinuações e agora partia para a fase final do plano: me destruir legalmente. Tudo começou com uma intimação inesperada. Fui chamada para prestar esclarecimentos no fórum. A denúncia? Negligência? Maus tratos e incapacidade de cuidar dos meus filhos. Meu corpo inteiro tremeu quando li aquelas palavras impressas em papel oficial. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, quem estava por trás daquilo. No dia da audiência, ele estava lá, sentado com aquela postura calma, um ar de vítima heróica, como se estivesse apenas cumprindo um papel altruísta. E eu, exausta, destruída, tentando explicar que não era verdade. Mas as acusações eram pesadas. Deixa os filhos sozinhos. Não alimenta direito. Grita constantemente. Coloca o trabalho acima das crianças. E como se não bastasse, testemunhas surgiram. Vizinhos que ele havia manipulado repetiam frases envenenadas. Eu já ouvi gritos vindos da casa. Às vezes parece que as crianças estão abandonadas. É o vizinho quem sempre ajuda quem está presente. Cada palavra era uma punhalada.
Eu olhava para os meus filhos e via a confusão nos olhos deles. Eles acreditavam. Parte deles acreditava que eu realmente era tudo aquilo. E ele, no momento certo, abriu a boca com sua voz mansa e calculada. Eu só quero o melhor para eles. Se a mãe não consegue, eu estou disposto a assumir a responsabilidade. Amo essas crianças como se fossem minhas. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de raiva, de impotência. Ele havia armado a armadilha perfeita. Cada peça estava no lugar. Eu estava sendo pintada como uma mãe instável, enquanto ele se erguia como salvador. Naquela noite, depois da audiência, me tranquei no quarto e chorei como nunca. Meu peito parecia em chamas. O ódio me consumia. Eu sabia que, se não fizesse nada, seria apenas questão de tempo até perder meus filhos de vez. Foi também nessa noite que uma nova chama nasceu dentro de mim. Eu já tinha tentado ser justa, já tinha tentado conversar, já tinha tentado resistir em silêncio. Nada disso adiantou. Se ele queria guerra, ele teria. Mas não qualquer guerra. Eu iria destruí-lo. E pela primeira vez, a ideia de vingança deixou de ser apenas um pensamento sombrio. Ela se tornou um plano. Eu iria expor cada mentira, cada manipulação, cada podridão escondida atrás daquele sorriso falso. E quando terminasse, ele não teria mais nada. Nem reputação. Nem liberdade. Nem vida para voltar a chamar de dele. Os dias seguintes foram um tormento. Eu andava pela casa como uma sombra, observando meus filhos se afastarem cada vez mais, acreditando nas mentiras que ele plantava. Eles não me viam mais como mãe. Para eles, eu era a mulher nervosa, cansada, incapaz de oferecer a segurança que aquele monstro fingia dar. Cheguei ao ponto de ouvir minha filha, baixinho, dizer ao irmão antes de dormir: "Será que não seria melhor morar com o tio?" Meu coração se partiu em pedaços. Eu não gritei, não discuti, apenas fechei a porta devagar e chorei em silêncio. Porque, pela primeira vez, senti que estava perdendo de verdade. No trabalho, eu já não rendia. Não conseguia me concentrar. Tinha medo de que qualquer atraso fosse usado contra mim. Comecei a evitar sair de casa, com receio de que ele aproveitasse cada minuto para virar meus filhos contra mim. Era como viver em prisão dentro da própria vida. E ele estava sempre lá. Sempre com aquele sorriso cordial. Sempre com o ar de quem só queria ajudar. E o pior, todos acreditavam nele. Vizinhos, professores, até alguns amigos meus começaram a olhar diferente. Como se realmente eu fosse instável, como se estivesse enlouquecendo. Eu estava no fundo do poço, quase sem forças, quase sem saída. Mas foi justamente nesse ponto que algo dentro de mim mudou. Numa noite, sentada na cozinha às 2 da manhã, olhando para os papéis do processo espalhados pela mesa, percebi que chorar não iria salvar meus filhos, que implorar não iria fazê-lo recuar, que tentar ser justa apenas me transformava em alvo fácil. Se eu quisesse recuperar minha vida, teria que me tornar alguém que nunca pensei que fosse capaz de ser. Foi então que comecei a observar. Cada movimento dele, cada frase dita, cada vizinho que repetia as mentiras, cada detalhe da rotina. Passei a anotar tudo, gravar discretamente conversas, juntar provas, vasculhar sua vida. Descobri que ele nunca falava do passado porque tinha muito a esconder. Empregos abandonados, dívidas, uma ex-namorada que desapareceu misteriosamente da cidade. Cada pista me levava a mais sujeira. Percebi que aquele homem que todos julgavam santo era na verdade um predador social. Se infiltrava, manipulava, destruía. E eu não era a primeira vítima. Apenas a que ele escolheu agora. Foi nesse momento que meu choro virou riso amargo. Se ele queria guerra, eu não ia apenas me defender. Eu ia acabar com ele. Não seria rápido, não seria simples, mas seria devastador. E quando terminasse, ele não apenas perderia meus filhos, ele perderia a própria vida que ousou roubar de mim. Eu sabia que não podia agir por impulso. Cada passo precisava ser calculado. Ele era sorrateiro, manipulador, e qualquer movimento errado poderia me custar meus filhos de vez. Então comecei a planejar meticulosamente minha vingança. O primeiro passo foi coletar provas. Instalei câmeras discretas em casa, gravei conversas com ele e com vizinhos cúmplices. Guardei mensagens suspeitas que mostravam sua intenção de tomar meus filhos. Descobri detalhes sobre seu passado que ninguém conhecia. Dívidas enormes, processos por abandono, pequenas fraudes. Tudo isso seria combustível para o que viria. Enquanto isso, continuei aparentando vulnerabilidade, mantendo o papel de mãe frágil e exausta. Ele não podia imaginar que, por trás das lágrimas e do cansaço aparente, eu estava montando cada peça da armadilha que iria destruí-lo. Também comecei a trabalhar silenciosamente para reconquistar a confiança dos meus filhos.
Sem confrontá-los diretamente, comecei a resgatar momentos de afeto genuíno, pequenas alegrias e lembranças que só nós tínhamos. Cada gesto de cuidado se tornava um tijolo na reconstrução da minha autoridade, mas o mais importante era o momento certo. Eu precisava expô-lo quando estivesse totalmente confiante de que ninguém poderia acreditar nas mentiras dele. Ele acreditava que tinha vencido, que já controlava a narrativa. E essa confiança seria a própria armadilha. E então veio a ideia de ouro. Um plano que envolveria provar não só sua manipulação emocional, mas sua corrupção e maldade em várias frentes. Seriam testemunhos, gravações, documentos e até pequenos segredos que ele guardava às 7 chaves. Cada revelação seria como uma explosão, derrubando a fachada de bondade que ele construíra. Durante semanas, trabalhei no silêncio absoluto, como um predador calculando o ataque perfeito. Cada ligação, cada visita, cada interação com vizinhos era analisada, registrada, catalogada. Eu transformei a minha dor e a raiva em uma arma. E então, quando senti que estava pronta, o próximo passo seria expor publicamente tudo. Não haveria como ele escapar. Cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de roubar meus filhos seria revelada de forma implacável. O que ele não sabia ainda é que, quando a verdade fosse mostrada, não haveria volta. Eu não só recuperaria meus filhos, como destruiria completamente a vida dele. E nesse ponto, percebi que o ódio, o medo e a dor haviam se transformado em algo poderoso. Controle absoluto sobre a situação. O plano estava pronto, o palco armado, e a vingança seria perfeita. Chegou o dia. Tudo estava preparado. Cada prova, cada gravação, cada testemunha disposta a falar. Tudo pronto para explodir na cara dele. Eu sentia uma mistura de ansiedade e raiva pura, mas acima de tudo, um foco absoluto. Ele não escaparia desta vez. Convidei o vizinho para um encontro amistoso, sob o pretexto de conversar sobre a situação com as crianças. Ele chegou sorridente, confiante, certo de que ainda controlava tudo, mas mal sabia que o jogo havia virado. Enquanto ele falava, comecei a gravar cada palavra. Tinha gravações anteriores de conversas onde ele manipulava as crianças, onde espalhava mentiras sobre mim, e inclusive mensagens que provavam que ele planejava me acusar falsamente. Cada detalhe estava documentado. Convidei também 2 vizinhos que ele acreditava serem cúmplices silenciosos, mas que eu tinha convencido a testemunhar. E então, com voz firme, comecei a expor tudo. Você se infiltrou na nossa vida, manipulou meus filhos, inventou mentiras sobre mim e espalhou difamação. E aqui estão as provas. Mostrei as gravações, os prints de mensagens, os testemunhos das crianças, reconhecendo finalmente que foram manipuladas, e os depoimentos de vizinhos que confirmavam as suas ações. Cada mentira dele desmoronava diante dos nossos olhos. O sorriso confiante dele começou a tremer. Tentou argumentar, tentou inverter a culpa, mas cada palavra era rapidamente desmascarada. As crianças, antes enfeitiçadas, olhavam para mim com reconhecimento e alívio. Meu vizinho, agora desmascarado, percebia que não tinha mais saída. Como você pôde fazer isso com seus próprios vizinhos? Com crianças inocentes? Perguntei, mantendo a voz firme, fria, quase clínica. Ele gaguejou, tentando inventar desculpas ridículas, mas não havia mais ninguém que acreditasse nele. Cada mentira contada para proteger sua fachada de vizinho perfeito se voltava contra ele. A sensação de justiça foi imediata e devastadora. Ele passou de figura respeitada a monstro exposto, sem defesa, sem apoio. E quando finalmente percebeu que tudo havia acabado, que não havia como recuperar a confiança das crianças, que sua reputação estava em ruínas, ele se retirou humilhado, derrotado, completamente desarmado. Naquele momento, percebi que a vingança não era apenas satisfatória, era necessária. Ele tinha tentado destruir minha vida, e eu havia transformado sua própria arma contra ele. O sorriso falso que ele usava há meses desapareceu. O homem que acreditava ser invencível agora estava totalmente impotente, à mercê da verdade que eu cuidadosamente compilei. E enquanto ele saía, humilhado e derrotado, eu olhei para meus filhos e vi finalmente seus olhares limpos, confiantes novamente, sem a sombra de manipulação pairando sobre eles. Eu havia recuperado mais do que a guarda. Eu havia recuperado minha autoridade, minha dignidade, minha família. Os dias seguintes à exposição foram uma sensação de triunfo silencioso. Ele não tinha mais nenhum recurso, nenhuma justificativa, nenhuma defesa. Cada vizinho que antes o admirava, agora o olhava com desconfiança e desprezo. Cada criança que ele manipulou agora via a verdade,
e principalmente meus filhos. Eles estavam comigo, confiantes, seguros e, acima de tudo, felizes novamente. Mas eu não parei por aí. Ele precisava sentir as consequências completas de sua vilania. Comecei a reunir provas adicionais de suas fraudes e abusos passados. Dívidas não declaradas, pequenos crimes, manipulação de outras famílias. Levei tudo ante advogados especializados e autoridades. Em poucos dias, processos começaram a ser abertos contra ele, impedindo qualquer possibilidade de retaliação. O que antes era a minha vida inteira ameaçada, agora se tornava o palco da justiça. Ele perdeu a liberdade de agir, perdeu sua credibilidade e sua vida virou um caos público. Amigos desapareceram, vizinhos que o defendiam se afastaram, e ele foi lentamente engolido pelas próprias mentiras. Em casa, a paz finalmente voltou. Cada abraço dos meus filhos era um lembrete do que realmente importava. As noites de choro se transformaram em risadas, as portas fechadas se abriram novamente para o calor da família. Eu podia olhar nos olhos deles e ver confiança e amor genuíno. E quanto a mim, eu não era mais a vítima indefesa que ele acreditava poder manipular. Eu era uma mulher que enfrentou a traição, a mentira e a manipulação, e saiu vitoriosa. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de desespero, agora fazia parte de uma narrativa de força e vingança justa. E, finalmente, percebi. O poder não estava nele. Estava em mim. Eu não apenas salvei minha família, eu destruí completamente aquele que ousou tentar roubá-la. Ele não tinha mais vida para voltar, não tinha mais influência, não tinha mais ninguém. Tudo o que ele construiu com mentiras, manipulação e falsidade desmoronou diante da minha determinação e coragem. O sorriso de vitória que eu jamais poderia ter imaginado era agora real. Eu olhava para o horizonte, para meus filhos brincando no quintal, e sentia um peso imenso sair de meus ombros. A liberdade finalmente voltara para nossa casa, para nossa vida. E a sensação mais doce de todas? Saber que ele jamais poderia nos tocar novamente, que cada mentira contada, cada manipulação feita, cada tentativa de destruição havia sido resolutamente revertida contra ele. Eu havia vencido. Com força, inteligência e paciência. E finalmente estávamos livres. Deixe o seu like e comente o que você faria se tivesse um vizinho assim. E aproveitando, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.